Gravação iniciada. Volto aqui para a tela. Vou colocar aqui também no outro equipamento para gravar, para não ter falha. Tadã. Beleza. Acho que é isso. Deixa eu sumir de novo aqui para ter certeza. Espera aí. Senão a gente não grava. Muito bem. Muito bem, muito bem. Bom, hoje nós vamos iniciar os estudos dos Yoga Sutras de Patanjali e a partir dele abrir para outras literaturas, tá? Como o tema é bastante complexo, haja visto que a gente tem que compreender os conceitos apresentados na obra de Patanjali, a gente vai a princípio, né? A princípio a gente vai dedicar cada encontro a um dos 4 capítulos. Vamos ver se a gente consegue desenvolver bem o raciocínio. Mas antes é importante situar vocês na obra, né? Explicando o que é a obra, como ela foi redigida, o propósito dela e qual é a origem mítica dos Yoga Sutras. Nós temos na historiografia, dentro da própria arqueologia, um senso comum de que os Yoga Sutras provavelmente foi redigido há cerca de 2.300, ou melhor, há 2.200 a 1.900 anos. Tá? Então a gente tem um lapso de tempo de 300 anos entre o ano 2.200 a 1.900, né? Em termos de cronologia histórica. Assim. Antes dos Yoga Sutras, antes desse período, 2.300 ou 1.900 anos, haviam muitos outros debates filosóficos, havia muitos outros encontros, digamos assim, de pandits, que eram sábios da época, que dissertavam sobre a metafísica, sobre a espiritualidade, sobre as diferentes correntes filosóficas da Índia, sobre a cultura hindu como um todo. Então é inegável, realmente é inegável a gente conferir a Índia o berço das principais tradições religiosas e filosóficas da humanidade. Tá? Quando eu falo assim, obviamente eu não estou tirando aqui do mérito as religiões monoteístas, as religiões abraâmicas, né? Primeiro vem o judaísmo, depois o cristianismo e por último o islamismo. Todas vieram da mesma árvore, né? A gente está falando aqui de um outro tipo de conhecimento que, de uma maneira muito sofisticada, integrava a religião, a filosofia e a metafísica. E é fato que, assim como as religiões abraâmicas elas ultrapassam 3, 5 mil anos, as religiões hindus também ultrapassam 3, 5 mil anos. Então seria coerente dizer, mais, digamos assim, honesto intelectualmente dizer, que a Índia e o norte da África, o Oriente Médio, seria ali o berço das tradições religiosas e filosóficas da humanidade. Há referências que também fazem alusão à China, ao Egito, mas o Egito está na África, também está tudo dentro do contexto. Da Ásia é um pouco mais complexo o negócio, né? Quando a gente vai olhar para as tradições religiosas da China, a coisa também vira um balaio de gato. Né? É bem antigo o negócio lá, é difícil a gente encontrar registros assim do que seria a religião primordial da China, né? Aí a gente vai ter, por exemplo, o taoísmo, que é muito antigo, o confucionismo, que não é bem uma religião, mas uma filosofia de vida que está muito parecida dentro da história com o próprio budismo, né? O budismo que nasce na Índia e vai ganhar um forte protagonismo na China. Mas, indiscutivelmente, quando a gente olha para essas culturas antigas e a gente quer entender o que seria o berço das tradições religiosas, que envolve filosofia, ciência, cultura, metafísica, a Índia, olha, ela está brigando no páreo ali para ser talvez a mais antiga de todas.
tá? Então os Yoga Sutras de Patanjali, ele não dá origem, digamos assim, ao yoga. Ele vai encerrar um debate que já acontecia séculos ou milênios antes, e esse debate vai se dividir em 6 pontos de vista. Esses 6 pontos de vista é o que nós chamamos de Darshana, que são 6 maneiras diferentes de ler e de entender o hinduísmo, tá? Alguns darshanas que são bem mais antigos que o próprio yoga. A gente, quando olha, por exemplo, para o Sankhya, provavelmente o Sankhya seja o darshana mais antigo de todos, né? Vamos entender que também o Sutras de Patanjali, ele é justamente o final do discurso Sankhya, o final desse debate filosófico que tentava elucidar, entender, compreender como é que o universo foi criado. O Sankhya, que é a palavra Sankhya traduzida literalmente refere-se à matemática ou enumeração, que seria a palavra mais apropriada, enumeração, né? Então seria uma visão primitiva, científica e naturalista sobre como o universo se desenvolveu. Aí, com o decorrer da história, outras linhas de Sankhya foram surgindo com uma conotação mais religiosa e mais espiritualista. Mas o que se sabe na historiografia é que o Sankhya original, que tem um nome muito comprido, Mirishwara Sankhya, seria o Sankhya sem senhor, ou o Sankhya onde o conceito de Deus ainda não existia, tá? Mas vai ter uma série de outras linhas do Sankhya que vão ganhar uma conotação mais religiosa, mais divina, digamos assim. E aí, séculos à frente, os Yoga Sutras nascem com uma proposta de Darshana, uma proposta de ponto de vista, uma maneira de enxergar o hinduísmo, que vai procurar ali decifrar como é que a mente funciona. Então a proposta original dos Yoga Sutras é mapear a mente humana, tá? Nos fazer entender como é que a mente entende a realidade, como é que a mente entende a própria existência humana e como se dá essa conexão, essa relação entre o ser humano e a natureza, ou o universo, tá? O Sankhya tem uma conotação dualista. Os Yoga Sutras também têm uma conotação dualista, só que essa conotação dualista ela vai se abrir um pouco mais, para fazer a gente, ou pelo menos uma tentativa de nos ajudar a entender por que essas dualidades existem na mente humana, o certo e o errado, o bem e o mal. É porque para eles o conceito Deus e diabo não existe como para nós, é um pouco diferente, né? O bem e o mal existe, o certo e o errado existe, a verdade e a mentira existe, a ilusão e a realidade também existe, como um debate dualístico ali, tá? Nós já vamos ter outros textos que já se preocuparam em entender essa dualidade, o próprio Sankhya é um deles, uma visão mais técnica, mais científica e naturalista. Depois nós vamos ter a Bhagavad Gita, que é um texto mais religioso, devocional, que também vai nos ajudar a entender essa dualidade da mente humana. Mas os Yoga Sutras, em especial, é o único texto que realmente procura abrir a mente em camadas. É como se pegasse uma espada e cortasse a mente em várias fatias, estudando cada parte da mente humana. Mas os Yoga Sutras não é um texto acadêmico. Ele não nasce, por exemplo, de uma discussão de matemáticos, de físicos ou cientistas, até porque essas profissões, esses termos não existiam na antiguidade. Os Yoga Sutras nasce de uma espécie de conto mítico, conto épico, né? Como ele é o final do discurso Sankhya, vai ter toda uma narrativa mitológica em torno dos Yoga Sutras. E como é que isso acontece? Conta a lenda que a mãe daquele que será o autor dos Yoga Sutras, Patanjali, a mãe dele era uma devota fervorosa de Shiva. Shiva, que é um dos deuses do panteão hindu. O nome dela era Gonika. E Gonika, ela pedia a Shiva que desse a ele um filho, né? Desse a ela um filho. Ela era uma devota muito fervorosa, ela não conseguia ser mãe, e ela precisava muito ter um filho, até por uma questão social na época, né? E em uma das preces que Gonika fazia a Shiva, a devoção dela era tamanha que Shiva se sensibilizou com Gonika e envia então do céu
do mundo celestial, uma criança que era metade serpente e metade ser humano. Essa criança, metade serpente, metade ser humano, cai nas mãos de Gunika, que estava em prece. Ela estava em prece e essa criança cai nas mãos dela. Daí vem a palavra Patanjali. Patanjali é aquilo que cai nas palmas, aquilo que cai nas mãos, né? Pat vem de cair, aquilo que desce, e Anjali é as mãos em prece. Patanjali é aquele que foi dado de presente a Gunika, né? E por que Patanjali tem essa estrutura simbólica, né? Metade criança e metade serpente, metade cobra, né? Na mitologia hindu, a coluna vertebral é o portal de conexão com o mundo celestial. No ser humano, nós temos uma área no corpo que nos conecta com o mundo celestial. Essa área é a coluna vertebral. E como a coluna vertebral ela parece uma serpente, uma cobra, né? Ela recebe o nome de Kundalini. É o primeiro nome que se dá para a coluna vertebral. Kundalini, a tradução ao pé da letra, vem de serpentina ou de serpente, porque é ali que nós alimentamos a energia que nutre o corpo, o sistema nervoso central está ali dentro. Quando somos constituídos, quando a gente está em gestação no ventre de nossas mães, primeiro vem a cabecinha, já começa a nascer o sistema nervoso central, a coluna vai crescendo, depois o tronco, depois os membros, vai se formando a partir desse princípio que é a coluna, né? Então, para eles, a coluna vertebral tem uma simbologia muito profunda, muito rica dentro da mitologia, tá? Para nós, quando a gente fala uma criança, né, metade serpente, metade homem, né, tem uma outra conotação dentro da nossa formação cultural, né? Mas para eles a serpente é um animal sagrado por vários aspectos, mas em especial porque ela faz alusão à coluna vertebral, que é esse portal de conexão com o mundo celestial, né? E Patanjali então é educado por Gunika. Ele, muito jovem, vai ser apresentado a muitos pandits da época. Pandit é um termo hindu para sábio, pensador, filósofo, aquele que reflete, aquele que contempla, aquele que observa, né? Então, os pandits, eles ainda são, em menor número, claro, eram os melhores eruditos da época, juntamente com a classe bramânica. Um pandit, ele não necessariamente pertence a uma casta, tá? Poderia ter um pandit da casta bramânica, lembrar que os brahmanes é a mais alta ordem sacerdotal hindu, é a casta número 1, né? Os brahmanes têm o poder político, religioso e econômico dentro da tradição hindu, mas era possível encontrar pandits nas castas inferiores, entre os guerreiros, entre os comerciantes, entre os agricultores, enfim, muitas outras, tá? Então, os pandits sempre foram reverenciados como aqueles que não só conheciam as escrituras, mas podiam levar as pessoas ao discernimento sobre a verdade das coisas, sobre a metafísica, sobre aquilo que o povo hindu tinha como valor estruturante da cultura hindu, tá? Então, Patanjali não é o nome de batismo desse sábio. Inclusive, nós não sabemos qual era o nome de batismo desse sábio. E há grupos que defendem a ideia que Patanjali nem era um indivíduo, mas sim o nome de um movimento filosófico, de um grupo de pandits e pensadores que, em comum acordo, redigiram os Yoga Sutras de Patanjali, tá? Mas são especulações. O que nós temos na mitologia é esse desenho, tá? Esse simbolismo. Patanjali que cai nas mãos de sua mãe Gunika e é preparado pelos pandits para ser aquele que irá inaugurar o yoga doutrinário. Bom, Patanjali então, quando escreve os Yoga Sutras de Patanjali, né? Por que a gente sempre fala Yoga Sutras de Patanjali? A gente usa esse termo, basicamente. Porque há outros textos que fazem alusão ao yoga. Há Upanishads, que são textos menores, são como artigos científicos. Há outros sutras também que falam sobre o yoga. Há Shastras, que são textos mais robustos, que falam sobre o yoga. Mas o pensamento clássico hindu, quando a gente olha para 6 maneiras diferentes como o hindu entende
cultura do hinduísmo, nós vamos ter como principal texto, que é reconhecido pela alta erudição hindu, os Yoga Sutras de Patanjali. Tá? É esse texto em especial que confere ao yoga o título de ser um dos 6 darshanas, 6 caminhos diferentes para entender o hinduísmo. Os demais textos existem, são textos correlatos ou correspondentes, né? Mas o texto principal, indiscutivelmente, é os Yoga Sutras de Patanjali. Tá bom? Nesse texto, o que Patanjali procura ali é apresentar em 4 capítulos o que é a mente, como a mente opera, como ela sofre interferências do mundo, como se livrar dessas interferências, quais resultados alcançamos, e então podemos desfrutar da liberdade de estados inferiores de existência, que está lá no capítulo final. O que são esses estados inferiores de existência? É o sofrimento produzido por uma mente que está em devaneio. O que é uma mente que está em devaneio? É uma mente que está apaixonada pelas ilusões e produzir um certo divórcio da realidade ou da verdade. Então, o que os Yoga Sutras de Patanjali propõem é um mapa para abrir a mente, controlar os aspectos ilusórios que contaminam essa mente, para que possamos voltar a viver em comunhão com a realidade, com a verdade. A ilusão pode ser totalmente vencida, destruída? Não, não pode. Mas ela pode ser controlada a níveis assim absurdos, né? Para que esse sofrimento produzido por uma mente que está muito apaixonada pelos desejos, paixões e vontades desordenadas não contaminem a alma do indivíduo, o espírito do indivíduo, a própria psique ou a mente, como você quer chamar. Tá? A gente tem o corpo físico, o corpo mental, o corpo intencional, o corpo astral, o corpo anímico, o corpo espiritual. São vários eus dentro do nosso eu. Cada cultura vai ter uma linguagem diferente para tratar essas camadas da personalidade, né? Essas camadas do eu, mas buscando entender que o ser humano é muito complexo, né? Não é só um emaranhado de células que, por um acaso da evolução, desenvolveu no indivíduo uma certa inteligência capaz de resolver problemas e produzir algum tipo de conforto existencial. É um pensamento muito superficial, né? Achar que o ser humano se resume a isso, né? Então, em qualquer tradição antiga da humanidade, seja ela religiosa, filosófica ou simplesmente literária, há sempre uma preocupação em entender quantos eus existem nesse eu chamado ser humano. Tá? Então, nessa busca, o que Patanjali traz à luz da verdade é um novo movimento, uma nova maneira de meditar, tá? Porque a meditação sempre foi uma prática comum nas tradições hindus. Então, uma nova maneira para operar a mente através da meditação, uma observação mais profunda sobre o que realmente seja a mente. Até então, a gente não encontra na literatura nenhum texto que vai esmiuçar a mente com tamanha propriedade como os Yoga Sutras faz. E olha que os Yoga Sutras é um texto relativamente pequeno. E por que ele é pequeno? Justamente para não abrir margens a especulações. Os Yoga Sutras, como o próprio Patanjali deixa claro, é o final de um discurso que já estava sendo travado há muito tempo. Então, quando ele afirma que os Sutras é o final de um discurso, ele está dizendo, olha, não cabe mais interpretações, a gente não vai colocar mais nada aqui e não vamos tirar nada daqui. E por ser curto, tal como o ensinamento é ofertado, ele deve ser entendido e praticado. E não querer adaptar o ensinamento às próprias conveniências, às próprias mazelas existenciais. Os Yoga Sutras não têm essa pretensão. É mostrar a coisa tal como a coisa é, e cabe a você, como praticante, decidir se você quer fazer aquela coisa ou não, sem alterá-la, sem modificá-la. Tá? Dentro desses 4 capítulos que Patanjali propõe ali, nós vamos ter o capítulo 1, que é o capítulo da iluminação, chamado de Samadhipada, onde ele apresenta o que é o autoconhecimento por excelência, quais faculdades a mente pode atingir através de um treinamento adequado, e então acessar a meta,
que é o estado da iluminação, chamado de Samadhi. Samadhi Pada, portanto, é o primeiro capítulo. Pada vem de parte, Samadhi, aqui a gente pode traduzir como iluminação, mas eu gosto de uma outra palavra para Samadhi, que é mais feliz dentro daquilo que o próprio Sutra sugere, que é vivificação. Samadhi como vivificação, para mim, faz muito mais sentido. No capítulo 2, nós temos o Sadhana Pada. Sadhana é a prática. No capítulo 1, ele fala o que é a iluminação, qual é a meta do yoga. No capítulo 2, ele apresenta as técnicas. E junto a essas técnicas, ele vai trazer alguns conceitos que precisam ser observados para que essas técnicas aconteçam adequadamente, para que você consiga realizá-las. E não adianta nada você saber a técnica, não observar adequadamente o conceito, porque se não tiver o conceito bem estruturado ali, a técnica não funciona, você não consegue realizar. No capítulo 3, no Vibhuti Pada, é o capítulo dos resultados. Então, no 1, o que é o Samadhi, no 2, o que é que você faz, e no 3, que resultado isso produz. Bom, os 3 primeiros capítulos, Samadhi, Sadhana e Vibhuti, provavelmente eram os capítulos originais do Sutra. Há historiadores que defendem a ideia que o último capítulo, o Kaivalya Pada, o capítulo da libertação, né, ele tenha sido acrescentado nos Yoga Sutras a posteriori. Tá? Não se sabe exatamente quantos séculos à frente, mas alguns à frente. E por que isso? Porque quando você analisa a narrativa dos 3 primeiros capítulos, comparando essa com a narrativa do último capítulo, Vibhuti Pada, você percebe uma diferença argumentativa. Há uma diferença de estilo ali na escrita. Para quem estuda literatura consegue perceber isso com uma certa facilidade. Essa diferença de escrita apresentada no último capítulo, segundo esses mesmos historiadores, não são poucos, eles são muitos, inclusive professores da linha do yoga também defendem essa maneira de entender os sutras. Ela foi influenciada pelo budismo, porque a maneira como aparece a ideia de libertação no último capítulo é muito próxima da ideia de libertação proposta pelo budismo. O budismo tem cerca de 2.700 anos, né? Os Sutras de Patanjali vieram um pouco mais à frente na história, entre 2.300 e 1.900 anos. Porém, quando há uma disseminação maior do yoga na Índia, é quando a Índia, por um período que durou, se não me falha a memória, entre 600 e 800 anos, ela foi majoritariamente budista, por conta de um fenômeno histórico de um rei cujo filho estava muito doente. Ele dizia: se um monge budista, que era alguém que na época também dominava as ciências médicas, pudesse curá-lo, a Índia seria budista enquanto o reinado dele existisse. E parece que isso aconteceu mesmo. Entre 600 e 800 anos, a Índia se torna budista por conta de uma dívida de gratidão que esse rei tinha com o monge que salvou o filho dele. E curiosamente, mesmo o budismo tendo nascido na Índia, Siddhartha Gautama, o Buda histórico, que viveu 2.700 anos, ele era filho de um rei, né? E vai ganhar um forte protagonismo dentro da espiritualidade hindu, depois que o reinado budista, digamos assim, que durou séculos, acabou, o budismo começa a perder força na Índia. E hoje, o budismo, de longe, não é a religião mais praticada na Índia. Nós temos primeiro o islamismo, depois o hinduísmo, aí tem uma série de outras tradições religiosas, o cristianismo está também entre as primeiras, mas o budismo realmente é muito inexpressivo na Índia, ele é mais forte no extremo oriente, na Ásia como todos, o budismo é muito praticado. Mas, e por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto a Índia foi budista, as escolas de meditação eram obrigadas a ensinar meditação budista, que é aquilo que nós chamamos de Shunya Dhyana. A palavra Shunya, que nós usamos inclusive para citar o 4º estágio da respiração, Shunyaka, que é a apneia vazia, né? Shunya significa exatamente isso, esvaziamento, né? Então, muitas escolas de yoga deixaram de praticar a meditação purna, que é a meditação do preenchimento, para praticar a meditação Shunya, que é a meditação de esvaziamento, por uma obrigatoriedade legal. Tá? E por esse motivo, acredita-se que o último capítulo tenha sido incorporado nos sutras para facilitar esse tipo de processo, esse tipo de trabalho. Tá? Então,
Essa especulação ainda está em voga, se o último capítulo é ou não originário dos Yoga Sutras, mas o estilo do último capítulo é diferente dos 3 capítulos anteriores, o estilo literário, quero dizer, né? E até alguns conceitos que aparecem ali, a gente não encontra esses conceitos nos 3 primeiros capítulos, tá? Mas seja como for, isso não é tão relevante assim. O mais importante, o capítulo final, ele também vai trazer a ideia da mente na pauta dos Yoga Sutras, entendendo um pouco mais os processos abstratos da mente. Enquanto no capítulo 1, Patanjali fala da meta, que é o autoconhecimento, no 2, a técnica que você desenvolve, no 3, os resultados, bom, por isso já poderia fechar, né? O que é, como fazer e quais são os resultados. Acabou. Mas nós temos no último capítulo, então, aquilo que nós podemos entender como sendo o objetivo final da prática. A meta, Samadhi, está no capítulo 1. Iluminação, autoconhecimento e hiperconsciência. Mas o objetivo final é o Kaivalya, que é a libertação. Tá? A palavra libertação que a gente utiliza é para tornar a compreensão do conceito mais fácil. Mas o termo mais apropriado para traduzir o termo Kaivalya, o conceito Kaivalya, é recolhimento. Né? Ou abstração, mas recolhimento fica mais apropriado mesmo. Nós vamos encontrar um sinônimo da palavra Kaivalya, que é típico do Sankhya, típico também do budismo, dentro de algumas escolas vedantinas, que utilizam o termo moksha. Moksha é também libertação, mas moksha tem uma conotação mais religiosa, espiritualista, e Kaivalya tem uma conotação mais técnica, naturalista. Tá? Por que a gente associa isso ao termo, algumas escolas budistas, ao termo budista propriamente dito? Porque o budismo originalmente também não é religião, tá? Ele vai ganhar uma conotação religiosa depois que ele sai da Índia. Você pega o budismo tibetano, ele vai ser assimilado pelas tradições religiosas locais, então vai ali ter uma forte conotação reencarnacionista, ritualística. Na China vai ganhar uma outra conotação, nas Filipinas outra, na Tailândia outra, no Japão outra, ou seja, o budismo vai sendo assimilado ali pelas tradições religiosas locais. É um sincretismo religioso que ocorre no mundo inteiro, não foi diferente aqui no Brasil também, com as tradições religiosas que aqui chegaram. Né? Esse sincretismo sempre existiu. Mas o budismo originalmente ele não é classificado como religião, tá? Inclusive o próprio Dalai Lama, que está exilado na Índia por conta do domínio chinês no território tibetano, né? Ele sempre abre as conferências dele dizendo que, ele é notório nisso, vocês encontram essa afirmação na internet com muita facilidade. Budismo não é religião, budismo é a ciência da mente. Então, maneira para estudar a mente, decifrar a mente e controlar a mente. Algo que o Yoga Sutras e Patanjali também propõe. Né? O que é a mente, vamos decifrar a mente, vamos controlar a mente. Então, nesse quesito, entender a mente humana, dominar os mecanismos da mente humana para que consigamos nos desenvolver como seres humanos, é, em linhas gerais, aquilo que tanto o yoga quanto o budismo sugere. Mas o yoga não tem uma conotação religiosa tal como encontramos no budismo hoje em dia. Tá? É verdade que dentro do yoga nós vamos ter muitas escolas que são religiosas, como a própria escola Vaishnava, dos Hare Krishnas, né, que cultiva o Bhakti Yoga, que é um yoga devocional, e o principal texto deles é a Bhagavad Gita, tá? Tem essa conotação, mas quando nós olhamos para os 6 darshanas do hinduísmo, o texto que aparece ali não é a Gita, ou seja, não é o Bhakti Yoga, não é o yoga religioso devocional. O texto que aparece em um dos 6 darshanas é os Yoga Sutras e Patanjali, um yoga mental, um yoga mais técnico, mais dentro daquilo que hoje nós chamaríamos de científico, tá? As linhas religiosas são criações mais recentes, tá bom? O budismo é considerado um darshana? Não. O budismo saiu do tronco do hinduísmo como uma heresia, tá? Mas heresia aqui para eles não é algo diabólico, satânico, como nós talvez aqui no Ocidente entendamos, né? Mas é como algo que não comunga dos mesmos valores, não acredita nas mesmas ideias, dos mesmos conceitos. Mas por que os Yoga Sutras e Patanjali, mesmo sendo ali uma proposta de domínio mental, assim como o budismo também o é, ficou dentro do Darshana hindu e o budismo não ficou?
é porque Patanjali respeitou as tradições hindus. Patanjali respeitou conceitos que já estão impregnados dentro das demais culturas hindus. O budismo não, o budismo ele meio que chuta o balde na época, né? Então, por exemplo, já um ato de rebeldia que Siddhartha Gautama fez, o Buda histórico, foi não pertencer a casta nenhuma. Quando ele raspa a cabeça, fica careca, ele está deixando claro que ele não pertence a casta alguma. Por que isso? Porque os cortes de cabelo, os penteados, demonstram qual classe o indivíduo pertence. Então, não tem corte nenhum, não tem penteado nenhum, não pertenço a casta alguma. Isso já não acontece dentro da tradição do yoga, tá? E tantas outras coisinhas também que se refere ali aos meandros ali da cultura vigente, né? Das regras vigentes da época, das leis que a cultura da época tinha que se submeter, enfim. Então tem essa diferençazinha aí, tá? Então assim, quando nós olhamos para o capítulo 1, que é o tema da aula de hoje, Patanjali ele já começa o sutra dizendo que yoga é a supressão das flutuações da mente. O yoga é a cessação da instabilidade mental. Se yoga propõe a supressão das flutuações da mente, da instabilidade mental, ele está afirmando, portanto, que a mente ela flutua muito, que a mente está sempre muito instável, né? E aí já começa falando que esse é um problema, né? Um problema, e através da prática do yoga é possível minimizar essas flutuações da mente, essa instabilidade mental, né? Então ele vai apresentar a essência do yoga através de uma prática que nada tem a ver com exercícios corporais ou respiratórios, tais como fazemos hoje em dia, mas única e exclusivamente como uma prática mental, tá? Quando ele desenvolve o raciocínio, deixa eu puxar aqui para vocês, eu vou enviar um PDF com resumo da aula de hoje, tá? Ele vai falar que a mente ela é um fluxo constante de movimento. A mente humana não para, né? Desde que ela foi concebida, ela estará em movimento até o final da existência, até o final da mente. Então aquela ideia que às vezes a gente ouve em aplicativos de meditação, em retiros, né? Ou em livros que a gente lê ali, a ideia de, bom, vamos meditar para parar a mente, vamos meditar para não pensar mais, né? E, bom, isso é impossível, tá, gente? Só tem uma única condição ao qual você consiga fazer isso, é a condição da morte. É só morrendo que a mente para de funcionar e os pensamentos param de fluir. Enquanto há vida, o pensamento está fluindo, a mente está em movimento constante, tá? Então, o yoga não tem a menor pretensão de parar os pensamentos ou parar a atividade mental. O que o yoga quer é diminuir as flutuações da mente, né? Minimizar as perturbações da mente e não cessá-las. Diminuir ou minimizar, mas não cessá-las, porque cessá-las significa a morte, tá? Algumas traduções aparecem como supressão total, mas isso é um equívoco. Neurologicamente isso é impossível de acontecer. Mas para que isso aconteça, para que você entenda que o processo de treinamento vai te levar a um estado expandido de consciência, a gente tem que entender aqui que a palavra samadhi, usada por Patanjali, não foi criada por Patanjali. Samadhi não é um termo próprio do yoga. Samadhi é um termo utilizado em praticamente todas as correntes filosóficas e religiosas da Índia. O budismo também usa o termo samadhi, o shivaísmo também usa o termo samadhi, o jainismo da Caxemira também usa o termo samadhi, e muitos outros. Mas para cada uma dessas tradições, samadhi vai ter uma conotação própria, uma definição própria, tá? Dependendo daquilo que cada escola sugere em seu programa de estudos, treinamento, ritos e práticas. Para nós, no yoga, vou até puxar aqui para ler com mais propriedade, para não falar bobagem para vocês, tá? Samadhi é o estado de absorção plena da consciência. Nela, a mente deixa de oscilar entre desejos, lembranças, medos e distrações, tornando-se completamente estável. Nesse estado, Samadhi, existe uma união,
Aí quando ele fala isso, vem aquele equívoco de tradução do termo yoga, onde muita gente traduz a palavra yoga como união. Mas não é. Lembra-se que eu já falei para vocês em aulas anteriores, nas definições, que para união temos uma outra palavra, que é Samyoga. Mas união aqui é o efeito, não a causa daquilo que o yoga propõe. Então, nesse estado, existe uma união entre o observador, que é você, e o objeto observado, que é o que você está analisando da realidade, da estrutura da realidade, da verdade. A separação entre o eu que está olhando ou meditando e aquilo sobre o qual eu estou meditando ou observando começa a desaparecer. Ou seja, samadhi é quando o observador consciente, que é você, o seu eu é mais profundo, ao analisar, ao observar um objeto que a estrutura da realidade apresenta, você vai deliberar a respeito daquilo. Quando você, enquanto observador, e o objeto, que é aquilo que está sendo analisado, se une, é quando entramos em dhyana, em meditação. E é nesse estado de união, de afinidade, de integração que produzimos samadhi. Tá? Então, samadhi não é inconsciência ou sono, mas um estado de lucidez, de serenidade mental, paz profunda e quietude dos vriktis. Vrikti aqui é um termo que Patanjali utiliza para apresentar os meios de expressão da mente, a maneira como a mente opera o mundo. Então percebe que Samadhi aqui para Patanjali não tem a mesma conotação do budismo. O budismo, a ideia de Samadhi é sim produzir um estado de paz mental, mas para que você esteja em perfeita comunhão com o presente, para que neste presente aquilo que você tem de mais profundo, que é a sua consciência, possa entrar em comunhão com o Nirvana. Nirvana é um dos termos usados pela tradição hindu que se assemelha ao nosso paraíso, ao nosso céu. É um outro plano existencial, tá? É como se fosse um outro planeta, digamos assim. É um outro plano de existência, ao qual acredita-se que a alma humana vai acessar, desde que essa alma treine para isso, consiga superar as inúmeras dificuldades que a impedem de fazer uma ascese ao Nirvana. O yoga não entra nesse mérito, tá? Para o yoga, samadhi é um estado de muita consciência, de muita lucidez sobre a estrutura da realidade. Então, todo o discurso de Patanjali aqui, a partir da apresentação do termo samadhi, é minimizar as interferências de Maya, Maya, M-A-Y-A, que é o arquétipo hindu para a ilusão, a deusa da ilusão, né? Que nos envolve com muita facilidade, né? Maya é muito afável, muito eloquente, muito sedutora, muito bonita, e ela nos convence com muita facilidade a desistir da verdade, da realidade, em nome de algo que supostamente é possível acessar por um esforço minimamente possível. Você não precisa de muito sacrifício, de muito esforço para acessar aquilo que você quer mentalmente. Maya te convence que isso é possível. Só que não, né? Isso vai produzir uma série de problemas, de angústias, de sofrimentos, de dores, que são aquelas que não percebemos fisicamente, mas percebemos no nosso corpo sutil, tá? Que é o pior tipo de sofrimento que um ser humano pode sofrer, pode ter, tá? Então, Patanjali ele sugere aqui um caminho seguro para diminuirmos a interferência de Maya, e uma vez diminuindo essa interferência de Maya, ser possível voltar a viver em comunhão com a realidade, com a verdade tal como ela é, se adequar a ela, tá? Mas para que esse processo ocorra, então, assim, só fechando aqui um adendo. Então, mais uma vez, Samadhi para nós, dentro da tradição do yoga, tradição de Patanjali, Professor, ficou mudo. deixa eu só avisar aqui a pessoa, o celular está conectado aqui. Espera aí. Pronto. Deixa eu ver aqui. Desculpa, gente.
Só avisar que eu estou em aula, senão vai ficar ligando. Ok, vamos voltar aqui para o termo Samadhi. Então, para que a gente consiga produzir esse tipo de Samadhi, que é um estado de consciência, de lucidez, de atenção presente, inclusive o termo usado muito no Ocidente hoje, mindfulness, de atenção plena, de foco, que muita gente confunde com meditação, e não é meditação, é um dos estados que produzimos quando Samadhi, tá? Ou seja, Samadhi traz a nossa atenção para o presente. Samadhi faz com que você fique conectado com o que você está fazendo aqui e agora. Samadhi minimiza as interferências da mente no sentido de jogar você na linha do tempo, entre passado e futuro. Você para de pensar um pouco nisso, né? Até porque ficar olhando muito para o futuro deixa a gente muito ansioso, e ficar olhando para o passado tende a nos deixar depressivos, né? Traz a nossa atenção para o presente, para o aqui e agora. Para que a gente consiga fazer isso com mais propriedade, com mais assertividade, profundidade mesmo, no sentido de não só nas nossas ações profissionais, mas as relações humanas, nos estudos, as nossas práticas espirituais, seja no que for, é só um estado de atenção, de presença no aqui e agora, que a nossa mente consegue ascender, ela consegue produzir uma espécie de upgrade existencial, a gente tem uma sese, né? Você já deve ter percebido que toda vez que você conseguiu verdadeiramente, né, verdadeiramente se concentrar em algo com profundidade, você colheu bons frutos daquilo. Mas toda vez que você tenta se concentrar em algo, por exemplo, nos estudos, e a mente fica flutuando muito, você não colhe nada de interessante ali. Você percebe que depois que você faz o exercício de reflexão, muito pouco foi assimilado, muito pouco foi aprendido. Agora, imagine você consegue realmente estar presente, inteiro ali, pleno no que você está fazendo. Seja estudando, trabalhando, se relacionando, rezando, seja o que for. Imagina como você está ali, está inteiro, está pleno, está profundo, está verdadeiramente presente. Imagina o que você consegue acessar como resultado desse tipo de permanência, de prática, entende? A gente pode começar a entender Samadhi a partir desse conceito, dessa ideia, tá? É claro que é muito mais do que isso, a ideia de hiperconsciência, né? De ter muita lucidez sobre as coisas, mas como é que eu vou ter muita consciência, muita lucidez se eu não estou inteiro, não estou pleno, não estou presente naquilo que eu estou me propondo a fazer, entende? Então, a primeira grande dificuldade que Patanjali percebe ao apresentar o termo Samadhi é a dificuldade em focar, em se concentrar, em trazer a atenção para um objeto. Por isso que ele vai separar aqui o observador do objeto para que ambos se integrem. Quando ambos se integram, eles se tornam uma coisa só. Essa união entre o objeto e o observador é o que também podemos chamar de dhyana, ou de meditação. Para o yoga, a meditação é uma coisa bem mais profunda, tá? Mas para que esse estado aconteça, nós vamos ter primeiro algumas manifestações de Bija Samadhi, ou Samadhi com semente. A palavra Bija, B-I-J-A, significa semente mesmo, semente de uma planta, de uma fruta, de uma árvore, tá? O que é esse Bija Samadhi? Ele tem duas conotações. Você pode ter, durante as suas práticas de yoga, alguns insights de lucidez, alguns insights de expansão da consciência. Você percebe a sua inteligência ficando mais aguçada, você consegue encontrar respostas para problemas que pareciam insolúveis. Às vezes do nada vem ali, ou você está estudando algo e você percebe que abre um setor da sua mente nunca antes explorado, que faz você entender coisas que antes você não entendia. Ou escamas caem dos seus olhos e você percebe a verdade que antes não era revelada. E por aí vai. Você pode ter esses pequenos insights, eles vêm, é como se fosse um holofote de luz que ilumina o caminho, ilumina o que está à sua frente, mas depois se apaga de novo. Mas você teve o deslumbre, você teve a percepção, você teve um insight. Mas por que você conseguiu essa percepção, esse insight, esse deslumbre? Porque você está treinando para isso. É possível acontecer Bija Samadhi com quem não treina, com quem não pratica yoga? Claro que é. Mas os motivos que levam o indivíduo a isso, Patanjali vai falar no capítulo 2, que a gente vai estar discutindo isso também, tá? Às vezes por nascimento, às vezes por graça,
às vezes por imposição de um terceiro, às vezes por uma circunstância ali ao qual o indivíduo passa, enfim, tem vários motivadores, né, que podem produzir o samadhi. Mas aqui Patanjali ele dá um caminho onde todos, sem exceção, desde que pratiquem, conseguem fazer, tá? Então esse Vidya Samadhi ele tem essa primeira característica de trazer pequenos insights, né? Mas o que Patanjali também fala, que é um Samadhi com semente, ele vai falar assim, olha, Vidya Samadhi, também conhecido como Sabdhya Samadhi, é o estado em que ainda existe uma semente mental, isto é, ainda há um objeto de concentração. É quando você precisa de algo para estimular o foco, para estimular a presença da atenção, a presença da sua mente, tá? Naquilo que você está observando. Então essa semente pode ser uma imagem. Aqui na imagem nós vamos usar o termo yantra, Y-A-N-T-R-A. Yantra significa símbolo, tá? E por que yantras são importantes? Porque a nossa mente é formada por símbolos. A mente humana ela é composta exclusivamente por mitos e símbolos. O que são mitos? São aquelas narrativas épicas, poéticas, inspiracionais, que formam o seu imaginário. São as histórias que você ouvia dos seus avós, dos seus professores, seus pais quando você era criança, o seu conjunto mental de valores atrelados a uma tradição religiosa, filosófica, mítica ou poética, tá? Isso tudo faz parte do conjunto mítico. Símbolo aqui se refere à linguagem, à palavra. Nós só conseguimos pensar o mundo porque conseguimos dar nome para as coisas, nomear as coisas do mundo. Se nós não conseguíssemos dar nome para as coisas, nós não conseguiríamos pensar a respeito dessas mesmas coisas. Sabe quando você tem aquela sensação de que conhece algo, mas você ou aprendeu algo, ou teve um deslumbre sobre algo, mas você não consegue falar sobre aquilo, você não consegue verbalizar aquilo, explicar aquilo, porque talvez ou você não tenha palavra para aquilo que você vivenciou, ou porque você não tem ali um repertório simbólico para conseguir se expressar. Por isso que a leitura é muito bom, porque expande o nosso imaginário. Quanto mais palavras organizamos na mente, maior é o nosso universo imagético. Então a gente consegue expandir o nosso horizonte de consciência. E a linguagem é muito importante, porque sem ela a mente não opera. Ela não consegue entender o mundo. Então a linguagem é formada por um tripé. Nós temos o signo, o símbolo, que é a palavra. Nós temos o significado, que é aquilo que a palavra sugere. E nós temos o referente, que é a conexão do significado com a realidade. Tá? Esses três precisam estar em conjunto para que consigamos estabelecer uma conexão adequada com a realidade. Então, quando a gente fala aqui da imagem, a gente está falando sobre tudo isso. Qualquer coisa que vocês venham a pensar em termos de vivências que tiveram, coisas que vocês viram, construções mentais sobre cenários que tiveram a paisagem, né? O litoral, montanha, animais, pessoas, objetos. Para vocês pensarem aquilo, vocês precisam formar a palavra na cabecinha. Se eu falar para vocês agora, pense no elefante cor-de-rosa. Já veio a imagem, né? Você sabe que o elefante sabe a cor-de-rosa. Pode não existir na realidade, mas no mundo imagético você consegue unir essas duas coisas porque você sabe que é um elefante, sabe que é a cor-de-rosa. Você já se apropriou dessa memória. Isso acontece graças à linguagem, tá? Uma outra forma de Vidya que Patanjali sugere... e detalhe, voltando aqui na imagem, nos yantras, nós vamos ter alguns símbolos que são matrizes do yoga, tá? A principal matriz simbólica, o principal yantra do yoga é o Pranava Om. Pranava significa sílaba, Om é aquele traçado em Devanagari que parece um 30 com um tiozinho em cima e um ponto. Tá? Ele representa o princípio de tudo, onde tudo começa. O mantra universal, o som universal, a vibração que para os hindus representa o corpo reverberante de Deus. Para os hindus, Deus não pode ser entendido ou visualizado ou pensado ou imaginado de uma forma de humanoide ou uma forma humana. Não, para eles Deus só pode ser aceito ou percebido através de um som, de uma vibração.
Então o Om é o equivalente ao corpo reverberante de Deus. Tá? Tem outras analogias para o Om. No Sankhya, por exemplo, o Om Sankhya apresenta o Om primeiramente como a vibração mais sutil, a vibração primeira que criou toda a complexidade universal, que criou todo o cosmos. Cosmos significa ordenamento, criou a ordem universal, né? Que é muito próximo daquilo que encontramos em Gênesis, nas escrituras sagradas das religiões abraâmicas, onde Deus diz que se faça luz, ou no Novo Testamento, e o Verbo se fez carne, na figura do Jesus Cristo, né? Então a gente vai encontrar referências a esse pensamento sonoro, digamos assim, nessa interpretação sonora de Deus, em praticamente todas as culturas religiosas da humanidade, tá? Cada uma ao seu modo, dentro de um contexto específico, mas a gente encontra esses relativos, tá? Então, o Om para nós é o Pranava, é a sílaba mais importante, é o yantra mais importante. O Patanjali volta a falar do Om algumas outras vezes dentro dos Yoga Sutras. Vai ter outros símbolos, como Shri Yantra, que é o Senhor dos Símbolos, né? Uma construção tântrica que vai ganhar um forte protagonismo nas escolas meditativas no período medieval, tá? Que são das escolas tântricas, mas aqui Patanjali não fala desse yantra especial, ele se detém bastante no Pranava Om, tá? Na sílaba Om. Ele também apresenta Bija Samadhi na forma de mantra, não só o Om aqui, mas outras sílabas que vão reverberar determinados canais de energia, pontos de energia ou vórtices de energia no corpo. A gente tem canais, tem pontos e tem vórtices bioenergéticos no nosso corpo sutil. Tá? Então ele vai falar que Bija também pode ser através dos mantras, através da respiração. Tá? Por que através da respiração? Né? O simples fato de você se concentrar na respiração já altera a sua consciência, já muda o seu comportamento mental. Quem pratica pranayama sabe disso. Não só o pranayama mental, Patanjali fala bastante, mas também o pranayama contemporâneo como exercício respiratório, tá? Mas aqui ele se detém apenas na ideia de prestar atenção no alento. Alento aqui é o ato respiratório, tá? Como algo que prende a atenção do observador. E essa, inclusive, é uma prática muito comum em qualquer escola meditativa. Respiração consciente. Você vai num templo budista, a primeira coisa que você vai aprender ali é se sentar e prestar atenção na própria respiração. Vai num Kala Studio, né? Uma escola de yoga, a primeira coisa é sentar, presta atenção na respiração. A gente começa com isso, inclusive. Vai em qualquer outra tradição religiosa na Índia, para você aprender a focar a mente, a acalmar a mente, a aclimatar o corpo, comece sempre com a respiração. Inclusive tem ritos que utilizam a respiração para determinadas visualizações, tá? Ele também vai usar a ideia como Bija, né? Uma ideia filosófica. O que é uma ideia filosófica? É prender a atenção numa frase, um pensamento, um conceito, tá? Quando a gente pega essa frase primeira, Hatha Yoga no Shasana, ou vamos falar de Yoga, Yoga Vritti Nirodha, Yoga é a supressão a cessação da estabilidade da consciência. Você vai pensar a respeito disso. O que é cessar a instabilidade da consciência? Cessar é isso, estabilidade é isso, consciência é isso. Como é que eu junto tudo isso e agora entendo a frase, né? Pega uma frase de efeito qualquer e você começa a refletir sobre aquela frase. O que significa isso? É investigar a origem da ideia, é investigar como é que aquela ideia foi desenvolvida. Essa ação, esse movimento de penetrar a atenção na origem das ideias, que é o que a filosofia faz, né? Estudar ideias e desenvolver novas ideias a fim de aprender a verdade, é o que toda filosofia faz, ou pelo menos deveria fazer, né? Essa capacidade de investigar a origem das ideias é uma prática meditativa. Inclusive, para quase todas as linhas filosóficas, esse é o tipo de meditação que a filosofia propõe, tá? Investigar a origem das ideias. Por exemplo, nós temos um conjunto de valores, um conjunto de ideias, mas nós sabemos de onde vêm as ideias que alimentamos? Deveríamos saber, né? Se são realmente nossas,
se foram colocadas em nós, por motivos que nós desconhecemos, se nós não investigamos a origem delas. Tá? Então isso aqui também é um Bidya Samadhi, você começa a fazer isso. Aí ele vai entrar numa parte um pouquinho mais metafísica, que são símbolos sagrados. Bom, o Om é um símbolo sagrado também. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, religiosa, quando você se concentra em um símbolo cuja história daquele símbolo, o significado daquele símbolo está repleto de valores que apresentam a fé, a doutrina, o dogma, então você vai reconstruindo aquele cenário enquanto você detém a atenção naquele símbolo, até ocorrer a junção entre o observador, que é você, e o objeto observado. E a própria noção de eu. E é curioso, porque essa noção de eu, muito provavelmente, deve ter sido a primeira técnica meditativa da humanidade. Quem sou eu? Né? Pensa aí. Muito provavelmente, a ferramenta meditação, a prática da meditação, que é um elemento da mente humana, qualquer pessoa consegue meditar, né? Muito provavelmente essa tenha sido a primeira grande semente, o primeiro grande bidya plantado no universo meditativo. Quem sou eu? Você vai tirando as camadas. É uma proposta tanto do budismo, investigar o que sou eu. Ah, eu sou fulano de tal, tá, mas eu sou homem, tá, mas eu sou brasileiro, tá, mas eu sou professor, tá, mas eu tenho esses valores, tá, aí você vai abrindo as camadas, vai abrindo as cascas, até chegar no âmago que você realmente é. No Vedanta também tem essa prática. No Vedanta tem uma prática meditativa onde você fica se auto-questionando. Quem sou eu? Aí você apresenta a resposta. Aí de novo, quem sou eu? Uma outra resposta. Quem sou eu? Uma outra resposta. Mas todas as respostas precisam fazer sentido para você. Precisam ali definir que é você, né? Ou pelo menos uma parte do que seja você. Você vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. É uma coisa quase sem fim quando a gente começa a fazer esse tipo de prática. Tudo isso é considerado também Bidya Samadhi. Tá? Bom, nesse processo de desdobramento das camadas da consciência, que a gente vai acessando através de insights e lucidez que produzimos, através de práticas do yoga, ou através de forma consciente, explorando essas sementes, né, esses bidyas, nós vamos entrando em camadas realmente mais profundas da consciência, e nós vamos ter aqui graus de penetração da atenção em níveis sutis, e quanto mais profundo você penetrar, mais expandida estará a sua consciência. Parece um pouco contraditório isso, né? Quanto mais fundo, mais aberto, mais expandido, né? Quanto mais para dentro de mim mesmo, mais longe eu consigo levar a minha consciência. Parece contraditório, né? Porque logicamente, se a gente for analisar essa ideia de um ponto de vista mais pragmático, mais racional, mais lógico, para ser mais assertivo pensar assim: quanto mais longe eu levar a minha atenção, mais expandida estará a minha consciência. Assim, quanto mais para dentro eu levar a minha atenção, mais fechada estará a minha consciência em mim mesmo. Há linhas de filosofia que defendem esse tipo de prática, mas no hinduísmo é o oposto. Quanto mais para dentro de si mesmo você conseguir penetrar, mais expandida estará a sua consciência. Inclusive tem uma representação simbólica que define isso. Mostra um meditante sentado em lótus com os braços abertos. E aí a pergunta é: o que está mais distante de você? O seu coração ou a periferia? Né? A resposta primeira seria a periferia, né? As extremidades dos dedos médios. Não, é o oposto. O que está mais distante é aquilo que está no âmago do seu ser. É para lá que devemos entrar. O que está mais perto é aquilo que você consegue perceber sensorialmente, onde os seus olhos alcançam, onde você consegue levar as suas mãos. Né? Então, o mergulho em si mesmo é o caminho para desvendar a si mesmo. Ou seja, no yoga nós vamos ensinar a consciência a penetrar a própria consciência para que ela se expanda. Nós vamos ensinar a nossa mente
a estudar a própria mente para que ela cresça e consigamos dominá-la. Tá? Então, a gente vai acessar várias camadas nesse processo, até chegar ao Samadhi propriamente dito. Tá? Então, o estado mais elevado de Vidya Samadhi é o que Patanjali vai chamar de Nirbidya Samadhi, que ainda é Vidya Samadhi, o Samadhi sem semente, em que até mesmo o objeto de concentração desaparece e resta apenas a pura consciência. Quando você observando algo, esse algo observado, ele desaparece. E não há uma palavra para a gente descrever isso, não é uma sensação, não é tampouco uma percepção, mas é um estado. É um estado de vivificação mesmo, é um estado de iluminação profunda, cuja experiência enquanto naquele estado faz com que... O que a gente poderia usar aqui? É como se você estivesse num quarto muito escuro, fechado, isolado, de repente o universo inteiro se apresentasse para você. É como se a abóbada celeste se abrisse e você conseguisse enxergar miríades e mais miríades de estrelas. E tudo se torna claro, tudo fica consciente, tudo fica inteligível para você, mesmo que você não consiga explicar, mesmo que você não tenha as palavras certas para descrever isso, e você não terá. Porque isso não pode ser mensurado através das palavras. Isso não pode ser dito através... Nós não temos palavras para isso. Quem mais consegue se aproximar um pouquinho, talvez, disso, são os maiores poetas da humanidade. Os poetas têm uma habilidade de brincar com as palavras e lidar com as palavras que conseguem ali, numa simples frase, não só nos tocar profundamente, mas abrir camadas mais profundas da nossa alma. Mas assim, quem gosta de poesia já teve essa sensação, né? Vai abrindo camadas, e se você tentar explicar aquilo que está acontecendo, você não consegue. E se fizer, a coisa perde o sentido, você perdeu o fio da meada, né? Então, esse Nirbidya Samadhi, que é o Samadhi sem semente, é quando aquilo que está sendo estudado, está sendo observado, está sendo analisado, desaparece e resta apenas a consciência plena, a consciência pura. E aí você tem um outro tipo de deslumbre, tá? E esse deslumbre que vai te levar, portanto, ao Samadhi. Nesse mesmo... Percebe que a ideia de Samadhi aqui, ela pode parecer um tanto abstrata ou poética no primeiro momento, mas ela é muito racional, assim, no que diz respeito à metodologia proposta por Patanjali, tá? O acesso não é tão racional assim, né? Mas as ferramentas que nós precisamos acessar para entrarmos em camadas mais profundas da consciência, sim, são ferramentas mais lógicas, mais racionais. A gente vai brincar um pouco mais os elementos lúdicos da mente, mas vamos utilizar de ferramentas racionais para isso, tá? A nossa inteligibilidade vai trabalhar nesse sentido, até chegar a um patamar que ela não é mais tão necessária assim, tá? Então, para que consigamos isso, nós precisamos entender como é que a mente funciona, ou os meios de expressão da mente, aquilo que o Patanjali chama de vrittis. Tá? A palavra vritti é como entender, é como olhar para a superfície de um lago cristalino. Se você olha para um lago cristalino sem ondas, você consegue ver, né, relativamente o fundo do lago, as pedras do lago. Mas se a água do lago estiver turva, estiver com ondas, você não consegue enxergar nada dentro do lago. Então uma mente não treinada é esse lago turvo, é esse lago cheio de sujeira, cheio de areia, cheio de ondulações, que te impedem de enxergar o que há na profundidade desse lago. Tá? Patanjali associa isso como ficar jogando pedra no lago o tempo todo. Você olha para um objeto, ou seja, está olhando para o lago, mas você não quer enxergá-lo, você não quer contemplá-lo. O que você faz? Você joga pedra nele. Aí a pedra cai na água, a água faz ondinhas, deixa a água mais turva, toda suja, e você não consegue olhar. Mas se você parasse de jogar pedras no lago,
Seria fácil esperar um pouquinho até a areia assentar, até a água se acalmar, para que você pudesse então enxergar o que tem lá dentro. Né? Então ele faz esse tipo de alusão também. Né? Então como é que a mente se expressa? De que forma a mente lê o mundo, opera o mundo, olha para o mundo? Então tem várias, ele vai apresentar aqui um conjunto de cinco maneiras, né? De 5 expressões distintas. A primeira é aquilo que ele vai chamar de pramana. Pramana é a cognição correta, é a inteligibilidade adequada, é a maneira correta de aprender sobre as coisas. Né? É o conhecimento correto, baseado na percepção direta, na lógica ou no testemunho confiável. O que significa isso? É a nossa intuição. A nossa intuição é o que vem primeiro diante do objeto. Quando você olha para algo, não importa o que seja, está ouvindo alguma coisa, está vendo alguma coisa, está cheirando alguma coisa, está saboreando alguma coisa, ou seja, você está utilizando os órgãos de percepção para poder apreender a realidade, as coisas do mundo. Então, a primeira ferramenta que opera diante do objeto é o que nós chamamos de intuição. Essa intuição é o verdadeiro conhecimento por presença. A coisa se apresenta para você. Você, em linhas gerais, já sabe o que é aquilo. Aí o que você faz depois, que intui o objeto, você começa a deliberar sobre ele. Você começa a pensar sobre ele. Se é bom, se não é bom, se vai me fazer mal, se vai me fazer bem, se eu conheço, eu desconheço, se eu quero levar para mim, se eu não quero, enfim. Você começa a deliberar a respeito daquilo que a realidade te trouxe, te mostrou. Tá? Então, se a gente conseguir respeitar esse conhecimento por presença, essa intuição primeira, que sempre opera o tempo todo, independente do cenário que você esteja, e dar um voto de confiança à intuição, sabe? Dar um voto de credibilidade a ela. As nossas escolhas tenderão a serem mais assertivas, menos equivocadas. A gente vai acertar mais e vai errar menos. Então o que significa errar menos? Sofrer menos. Como o próprio Patanjali fala, sofrimento que pode ser evitado é sofrimento que não existe. Né? Então, para isso a gente precisa travar um contato íntimo com a realidade, tendo a intuição como ponto de partida, porque é ela que nos traz o conhecimento real. O que vem depois, eu posso ou não desenvolver esse conhecimento, mas geralmente, se a minha visão da realidade está distorcida, está lá jogando pedra no lago, né? Eu vou corromper aquele conhecimento original. Eu vou corromper a minha própria intuição. Quem não, né? Assim, é claro, pessoas que são mais afeitas ao autoconhecimento, né? Pessoas que sempre tiveram uma preocupação, um cuidado em investigar a própria mente, a própria consciência, não tem o hábito de ficar julgando pessoas, ficar condenando pessoas, apontando o dedo, se é certo, se é errado, sabe? Aquele tipo de moralismo de boutique, né? Que a gente fala hoje em dia, pessoas que não ficam muito olhando para fora, no sentido de jogar a sua vida lá, mas tem um olhar para dentro de si mesmo. Está no mundo, mas querendo entender por que está no mundo. Está no mundo, mas querendo ser mais útil ao mundo. Está no mundo e tentando não deixar o mundo fazê-lo sofrer tanto. Né? Pessoas assim têm uma sensibilidade maior à intuição. A intuição dessas pessoas funciona com mais propriedade. Então, se você é uma dessas pessoas, quantas vezes você, ao deixar de ouvir a sua intuição, você se deu mal, você se estrepou? A intuição disse uma coisa, mas parece que a razão disse outra. Aqui é uma razão não treinada, né? Não adequada, uma razão equivocada. A intuição falou algo, mas a razão disse outra. Você quis ficar com a voz da razão, que muitas vezes essa razão eram os outros, né? Enfim, quem de nós já não teve experiências assim? E o oposto também. Você ouviu a sua intuição e você não pisou tanto na bola assim. Você errou menos, você conseguiu acertar um pouco mais. A intuição te levou para lugares melhores. Né? Não é assim? Depois, procura refletir um pouquinho sobre escolhas que vocês fizeram ao longo da vida, no que diz respeito a ouvir ou não a própria intuição. Se é que um dia
vocês pararam para prestar atenção nessa coisinha chamada intuição. Tá? Mas aqui a intuição recebe o nome de pramana, tá? E é a cognição correta, é o conhecimento por presença. Tá? É onde tudo começa, é onde a mente começa a processar o mundo. Aí, o segundo elemento é o erro ou falsa percepção, que é o que vem depois. Né? Esse erro ou falsa percepção, que o Patanjali chama de vipariyaya, é quando interpretamos algo de maneira equivocada. E por que interpretamos algo de maneira equivocada? Porque queremos que aquilo que está sendo interpretado seja satisfatório às nossas conveniências, às nossas adequações, às nossas imperfeições ou incapacidade de entender algo que precisa talvez de um pouco mais de tempo para que possa ser entendido. Então a gente age meio que no imediatismo, no automatismo, sabe? Não delibera de maneira correta. Então geralmente, por exemplo, quando estamos nervosos, tensos, ansiosos, depressivos, emocionalmente alterados, né? Se você tomar uma decisão importante estando emocionalmente alterado, a sua decisão sempre vai ser equivocada, sempre vai cair nesse segundo aqui, vipariyaya, sempre, 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 sempre. Eu, por exemplo, quando eu estou prestes a tomar uma decisão importante, eu penso muito, eu penso sobre todas as alternativas possíveis e gosto de pensar andando, respirando, para o cérebro oxigenar mais. E eu me lembro que todas as vezes que eu tomei uma decisão nervoso, foi uma decisão errada. Né? Alguns erros são possíveis de serem corrigidos, outros erros não. Né? Então, ficou ali na minha biografia, cujo resultado me ensinou algo. Então a gente tem que prestar atenção nisso, sabe? Porque a percepção equivocada da realidade começa por não dar devida atenção à intuição primeira sobre a realidade. Afinal, você vai acreditar no que os seus olhos estão vendo e o ouvido está ouvindo, ou no que os outros estão falando e mostrando para você? A gente vive uma era que, infelizmente, né, acreditar nos próprios olhos e ouvidos se torna quase que uma aberração, né? Ou você se adequa ao meio, ou o meio te massacra, ou você faz aquilo que a Patotinha diz que é o correto a ser feito, ou você vai ter problemas. Né? Então, para eu não me sentir excluído, parte do grupo, para eu supostamente não ter problemas, eu acabo me deixando levar pela maré, me deixando levar pelas conveniências alheias. Isso é muito perigoso para a sua liberdade intelectual. Isso para o yoga é péssimo. Você não consegue entrar em samadhi jamais. Né? Então a gente vai ajustando para corrigir esse defeitozinho aí de percepção sobre a realidade. O terceiro ponto de expressão da mente aqui é o que Patanjali vai chamar de vikalpa, que é a imaginação ou inventividade, imaginação ou fantasia. São pensamentos construídos sem base concreta, como fantasias, especulações ou projeções. Aqui a coisa se bifurca um pouquinho. Como eu falei para vocês que a mente é formada por mitos, símbolos, e símbolos é a junção de signo, significado e referente, a gente também vive uma era em que, quando pensamos as palavras, nós pensamos as palavras de acordo com aquilo que a mente constrói delas e nos esquecemos de buscar referentes com a realidade. Ou seja, eu pego a palavra, eu pego o significado da palavra e vou articular esses dois elementos, signo e significado, palavra e significado. Só que eu esqueço muitas vezes daquele que é o mais importante, que é o referente. Ou seja, essa palavra e esse significado tem uma conexão com a realidade? Sim ou não? Se tem, beleza, eu posso desenvolver a partir daí. Se não, eu deveria parar ali mesmo. Se é algo que eu quero que me conecte com a realidade, que me ajude a melhorar determinadas características comportamentais e a corrigir outras, que me ajudam a estudar mais, a trabalhar de forma mais assertiva, a me relacionar de forma mais adequada com as pessoas, a ter uma vida mais dignificante, com mais propósito, com mais sentido, aí eu tenho que ter esse equilíbrio entre signo, significado e referente. Agora,
E se eu vou trabalhar exercícios mentais para desenvolver concentração, atenção, dharana, né? Dharana, que é um termo para atenção plena, aí eu posso brincar com as palavras e criar mentalmente cenários que não existem na realidade. Mas ter bastante clareza que esses cenários existem apenas no meu espaço mental, para satisfazer uma necessidade de treinar foco, treinar atenção, treinar concentração, treinar meditação. Haja vista que yoga trabalha com a apropriação do espaço místico, com um tipo de meditação que é necessário à imaginação. Né? E o que é imaginação se não memória? Você consegue imaginar algo que já não esteja, de certa forma, armazenado em sua memória? Não. Você só consegue trazer elementos para a mente, dentro do espaço mental, que já estejam armazenados em você. Eu posso pensar, por exemplo, num unicórnio alado, porque há mitologias, dentro de determinadas narrativas épicas e poéticas, que me descrevem um unicórnio. Um cavalo, com um chifre no meio da testa e com asas. Eu encontro o unicórnio na realidade? Não. Mas o unicórnio, dentro do espaço mental, dentro de uma determinada narrativa, ele foi desenvolvido para que eu pense a respeito de características e valores que eu gostaria de desenvolver. Isso está profundamente impregnado em todas as culturas do mundo, porque são essas narrativas místicas e poéticas que formaram as civilizações, que formaram as religiões, que formaram as tradições. Né? E a gente precisa disso porque a mente, por ser muito abstrata, lembra que Maya a governa com muita facilidade se nós não soubermos como manipulá-la? Por ela ser abstrata, ela tem essa necessidade. E a memória, ela produz a imaginação. E a imaginação, por sua vez, produz a inventividade ou a fantasia. Quando eu vou ler, por exemplo, Senhor dos Anéis, que eu adoro, né? Já li e reli 3 vezes. Adoro. Né? O Tolkien foi muito feliz ali na construção épica dele, na construção poética dele. Né? Ele traz uma série de personagens que não existem no mundo concreto, no mundo real, qual existe. Mas os valores, a ideia de coragem, virtude, justiça, prudência, o que é o bem, o que é o mal, o que é verdade, o que é mentira, está ali apresentado de uma forma tão poética, tão gostosa, que faz com que a mente se abra, o imaginário se desperte, ele vai se desenvolvendo. Né? E quando nós pensamos Vikalpa, a ideia aqui de imaginação, é justamente para reforçar e melhorar a nossa capacidade imagética para articular a própria realidade, articular a vida. É muito mais fácil, por exemplo, uma pessoa entender um ensinamento filosófico através de uma parábola, que tem a ver com a realidade dela, do que falar sobre esse ensinamento de uma forma técnica, uma linguagem mais rebuscada, mais erudita. Assim, Buda fazia muito isso, ensinava através de parábolas. Jesus Cristo também ensinava através de parábolas. Todos os grandes mestres ensinavam através de histórias, porque as histórias mexem com o imaginário. O que o imaginário faz? Traz a memória e articula essa memória para que a gente consiga construir dentro da nossa cabecinha, dentro da nossa mente, cenários, circunstâncias, características que de outra forma eu teria muita dificuldade de conseguir e talvez nem conseguiria. Né? Só que aqui tem o perigo. O perigo é quando você esquece esse terceiro elemento da linguagem, que é o referente da realidade, e começa a achar que tudo aquilo que você pensa é possível de ser feito. Né? Que tudo aquilo que você acha da realidade expressa a realidade. E infelizmente isso gera uma patologia. E essa patologia é o que a ciência chama de esquizofrenia. Né? Esquizofrenia é uma coisa perigosa. A gente pode ter alguns distúrbios mentais também. E tem uma outra patologia que nasce através desse tipo de distúrbio cognitivo, que é a histeria. A histeria não é a pessoa ficar gritando no meio da rua, né? Tem lá alguma coisa de histérico ali, né? Mas histeria é a incapacidade de pensar a realidade através daquilo que a realidade te traz. E você começa a achar que a realidade é aquilo que você pensa. Então isso tende a produzir um cenário mental histérico. E a gente infelizmente vive a era da histeria. As coisas não são mais, em grande medida, principalmente pelo forte domínio midiático das mentes humanas, né? Muita tela, muita mídia,
muita fantasia, muita coisa, e é muita informação entrando, a gente não consegue processar tudo isso, a gente começa a achar que o mundo fantasioso é também o mundo real. O mundo virtual é o mundo real, e não é. Isso vai produzindo uma série de sofrimentos desnecessários que são comandados por Maiá. É Maiá do século XXI. Né? Eu falo que as redes sociais hoje, internet, né, e tal, é Maiá do século XXI. Né? Que contamina, ilude, confunde, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É fascinante trabalhar com a nossa imaginação, com a nossa inventividade no que diz respeito a dominar determinadas faculdades mentais, né? Trabalhar com isso, por exemplo, os programadores hindus são considerados pelas maiores empresas de tecnologia do mundo como os melhores programadores do mundo. Por quê? Porque grande parte dos programadores hindus praticam meditação e yoga. Eles constroem mentalmente cenários que serão traduzidos dentro dos algoritmos, lá dentro do universo da internet, dentro do cyberespaço, né? Mas que não encontra referentes com a realidade. Mas muito também do que se pode imaginar pode ser construído, desde que essa imaginação vá buscando elementos que a realidade consiga corroborar. Albert Einstein dizia isso. Tudo que o homem é capaz de imaginar e encontra referência na realidade será uma questão de tempo conseguir fazer. Como voar, por exemplo, viajar para o espaço, os avanços na medicina, na própria tecnologia. Mas ele tem que buscar elementos na própria realidade para que ele consiga desenvolver aquilo de alguma forma. Tá? Então, essa é uma outra maneira que a mente tem de entender o mundo. Tá? O quarto item aqui é o que Patanjali vai chamar de Nidra, que é o que a gente usa também no relaxamento, Yoga Nidra. Nidra significa sono. Mesmo no sono, existe uma atividade mental sutil, marcada pela ausência do conteúdo consciente. O que o Patanjali está dizendo aqui? Quando a gente dorme, a gente começa a operar em uma outra dimensão da mente humana, é a dimensão do inconsciente. Quando estamos despertos, acordados no mundo da vigília, quem está operando é o mundo consciente, é uma outra camada da mente humana. E o inconsciente está inoperante. Mas quando dormimos, esses papéis se invertem. O universo inconsciente, a dimensão inconsciente, assume o controle e o inconsciente está agora desativo, está dormindo. Tá? Por que o inconsciente, o sono, para o yoga é tão importante? Por que a mente se manifesta nele? Né? O inconsciente tem, assim, é uma das explicações, tá? É uma das definições, porque há muitas definições sobre o inconsciente ou subconsciente. Os hindus, inclusive, nem usam mais, não usam, na verdade, o termo subconsciente, é sempre consciente ou inconsciente, tá? Mas a psicologia, as diferentes coisas da psicologia vão ter diferentes interpretações, a parapsicologia também, a psiquiatria também, enfim. A própria filosofia tem correntes distintas que vão analisar o inconsciente de muitas maneiras. Mas para o yoga em especial, que é uma linha que está muito próxima de muitas correntes psicológicas atuais, o sono ele tem um papel importantíssimo não apenas para reparar as funções cognitivas, né, mas para organizar as informações que não foram devidamente processadas pelo mundo consciente. Como assim? Como eu falei anteriormente, a gente vive uma era que estamos recebendo muita informação, né? Pela internet, por exemplo. A informação do mundo todo, então globalizou tudo. E o nosso consciente não consegue operar essa quantidade absurda de informações que consumimos todos os dias, em uma velocidade muito acelerada. Então, não podendo processar essas informações, organizá-las, adequá-las no nosso espaço mental, grande parte dessas informações, inclusive a maior parte delas, não é menor, a maior parte delas, elas produzem desordem no nosso corpo sutil, produzem desordem no nosso campo cognitivo. E parte dessa desordem tem que ir para uma espécie de depósito. Não dá para mexer com aquilo, vamos jogar isso num depósito. O que é esse depósito? É o inconsciente. Quando nós falamos inconsciente, nós temos uma espécie de inconsciente individual, que é o somatório ou o resultado de todas aquelas experiências que vivemos ao longo da vida, que não foram devidamente processadas, ajustadas, adequadas, compreendidas, né? Então vai parar lá no depósito. E tem um outro aspecto que é o que nós chamamos também de inconsciente coletivo, que é o somatório de expertises ou de ideias
que são ventiladas na sociedade, e nós vamos assimilando essas ideias, que não são nossas necessariamente, mas estamos nelas, porque elas estão impregnadas na sociedade vigente, né? Isso também vai contaminando o nosso espaço mental. E tem um outro aspecto desse mesmo inconsciente coletivo, que é aquele que nós herdamos dos nossos ancestrais. Nós temos um imprint no nosso DNA. Parte das vivências, parte das experiências que os nossos ancestrais viveram estão impressos na gente. A gente tem uma certa predisposição a replicar determinadas condutas, determinados comportamentos. Quem nunca, né, já se viu em situações assim, caramba, por que eu estou fazendo isso? Ou por que eu penso dessa maneira? Eu faço isso, mas não acredito necessariamente nisso. Eu estou pensando nisso, mas eu sei que isso não é tão adequado. Ou o oposto, né? Como é que eu consigo fazer tal coisa se eu nunca estudei isso adequadamente, né? Por que eu tenho uma compreensão de determinadas áreas de conhecimento, de determinadas áreas da expertise humana, que eu nunca tive um treinamento para aquilo também? Eu tenho uma certa facilidade, uma certa desenvoltura, né? Assim, as percepções que nós vamos tendo sobre o nosso relacionamento com o mundo, naquilo que parece ser um hábito, um certo condicionamento quase que inconsciente, muito disso tem a ver com a nossa herança genética, com o nosso imprint, né? Isso tudo, de certa forma, ele é trabalhado enquanto dormimos. Vocês sabem que a parte do corpo que mais consome oxigênio, que mais esquenta, mais produz calor, é o cérebro. E tem 3 níveis de consumo de oxigênio e 3 níveis de amperagem de energia, de produção de calor, digamos assim. Quando estamos conscientes, estou aqui, consciente, acordado, conversando com vocês. Estou pensando um monte de coisa enquanto estou falando com vocês. Estou lendo, estou aqui me abrindo para vocês, né? Eu estou no nível mais baixo da minha operação cognitiva. Está consumindo oxigênio, estou consumindo calor, aquela coisa toda. Mas quando eu durmo, é quando eu consumo mais oxigênio e é quando eu produzo mais calor cerebral. Você fala assim, mas eu estou dormindo? Como é que o cérebro trabalha mais quando eu estou dormindo? Porque é quando estamos dormindo que o cérebro se reorganiza, que os operários, digamos assim, vão descer para o nosso corpo para recuperá-lo. É tipo linha de metrô, né? Todo mundo no metrô frenético o dia inteiro, meia-noite o metrô fecha, vai abrir só às 5 da manhã, quando o metrô fecha, o que acontece? Os operários vão para os trilhos, remendar os trilhos, vão consertar os vagões, vão preparar tudo para que no outro dia o metrô possa abrir e você consiga utilizá-lo sem tantos problemas assim, porque a gente tem muitos, né? Mas é à noite, quando o metrô fecha, que mais se trabalha dentro dele. Nosso corpo é a mesma coisa. É à noite, quando estamos dormindo, que o nosso corpo mais trabalha para se recuperar. Só que tem um terceiro nível, que ainda tem um consumo ainda maior de oxigênio, uma produção ainda maior de calor, que é quando meditamos. A meditação, quando entramos em meditação, o nosso cérebro vira uma espécie de árvore de Natal, tudo pisca, tudo funciona, né? E a gente percebe isso após a prática meditativa. Você faz uma prática de meditação mais intensa, quem já participou de um retiro de meditação, independente da linha, você percebeu que os 3 primeiros dias são os mais terríveis, você fica muito exausto, muito cansado, mas eu estou só sentado meditando, como é que eu posso cansar tanto? Contudo, ao término da experiência, você percebe que o cérebro sofreu uma espécie de reset, teve um upgrade ali, teve né? Está novo, você sente que está revivificado, está com as baterias todas renovadas, recarregadas, é essa sensação que a gente tem. Então o sono, ele realmente é muito importante, tá? Ele faz parte, tem uma outra característica aqui, que Patanjali sugere, é você anotar os sonhos. Mas você só se lembra dos sonhos que está tendo instantes antes de acordar. Os sonhos mais profundos, aqueles que você tem durante o sono profundo mesmo, você não consegue se lembrar. A gente só se lembra daqueles sonhos que estamos tendo instantes antes de acordar. Mas você pode falar assim, mas como instantes? Tipo, alguns segundos? Sim. Não, mas parecia que eu estava sonhando a noite inteira. Pois é, mas no mundo do inconsciente, no mundo dos sonhos, não tem tempo. As informações são muito aceleradas e muito condensadas. Então, às vezes, em um segundo, você, ao acordar, tem a impressão que sonhou com aquilo a noite inteira, porque quando você acorda, você volta e cai de novo na linha do tempo.
E a consciência, ela trabalha em uma velocidade menor, né? Então é como se ela pegasse um arquivo que está compactado, que você mandou por e-mail, você abre aquele arquivo pequenininho compactado, ele se expande. Aí você vai vendo os detalhes daquilo. Então quando você se lembra de um sonho, é isso exatamente o que acontece. Você vai descompactar o sonho e vai dar a impressão que você, sei lá, estava sonhando por horas com aquilo, né? Acordo suado às vezes. Eu sempre tenho sonhos que eu estou em batalhas épicas, assim. Acho que deve ser por conta das artes marciais também, né? Ou travando diálogos com pensadores que eu nunca vi na vida, que só existe dentro do meu pensamento. E acordo cansado, né? E isso é natural. Mas quando você se lembra, aprenda a registrar os sonhos, aprenda a catalogá-los. E com o tempo, você vai começar a linkar essas informações de forma consciente e entender mensagens que o seu inconsciente está te trazendo. E é só você que vai conseguir entender isso. Outra pessoa ler os seus sonhos não conseguirá interpretá-los, mas você conseguirá. Então, essa coisa também de pegar livrinhos de interpretação de sonhos, isso é bobagem, tá? Isso não existe. Porque sonho é sempre único, sempre tem a ver com você. Tem a ver com o teu universo inconsciente, com as tuas experiências conscientes, né? Então é algo extremamente importante e é uma das maneiras com as quais a mente se comunica com o mundo e com você mesmo. E o último ponto aqui de expressão da mente é o que Patanjali chama de Smriti. Smriti é a memória. É o conjunto de impressões e lembranças que permanecem armazenadas na mente. Conjunto de impressões e lembranças. As impressões são aquelas vivências que você tem sensorialmente. Você viu, você ouviu, você cheirou, você saboreou, você pegou, né? Através dos órgãos de percepção, nós lemos o mundo, nós aprendemos sobre o mundo, nós processamos o mundo. Isso produz um registro na gente. São impressões. Então você tem impressões sensoriais que se transformarão em palavras em sua mente e essas palavras, por sua vez, em cenários, em imagens. Tá? E, paralelo a isso, essas imagens, essas impressões vão se associar à memória ou às lembranças. Por exemplo, a primeira vez que eu coloquei a mão no fogo, eu me lembro, eu era criança, e não importava ali a minha mãe, meu pai me falando que o fogo queimava e tal, que podia fazer um dodói. Eu não entendi o que era queimar, eu não entendi o que era dodói, né? Eu achava dor, tá, queimar não sei o que é, até eu colocar a mão no fogo e queimar. Eu tive ali o que? Eu tive uma impressão, eu tive um registro sensorial, a minha mão queimou. Então aquilo produz uma memória, produz uma lembrança. Então eu olho o fogo e sei que aquilo queima. Mas eu posso associar essa lembrança a coisas boas também. O calor está associado, fogo, né? Está associado à purificação, a acolhimento, uma lareira, né? Com os amigos, fogueira de São João que eu gostava muito. Mas sabia que eu não podia colocar a mão ali, senão eu iria me queimar. Mas sei o que é o fogo, sei o que é a fogueira. E a gente vai produzindo uma junção ao longo da vida de impressões aos quais sensorialmente travamos contato com memórias que produzimos através de experiências que temos, né? Isso é o que nós chamamos de memória. Então a memória não é apenas a palavra em si, né? De imagens que construímos através de signos, significado e referente. A memória ela é produzida principalmente por sensações e impressões. Sabe quando por exemplo, eu me lembro com muito carinho de um passeio que eu fiz com meu pai quando eu era criança, de Presidente Prudente a Itu, interior de São Paulo, aqui de trem. E foi muito porque eu gostava de trem, né, cara? Trem é uma coisa, até hoje eu sou fascinado por trem, assim, acho muito legal. E mais do que a impressão da ação, a experiência da ação, o que eu ouvi, vi, senti, percebi, tá lá com meu pai, tudo, aquilo produziu uma memória tão forte em mim que eu posso brincar com as palavras de várias maneiras diferentes para produzir às vezes o mesmo cenário que é muito gostoso, é muito saudoso para mim, entende? Isso é fantástico, é fabuloso. Abre aí a pergunta que você, não sei se está comentando, perguntando, não consegui ler, pode abrir o microfone e falar. Quer abrir para falar? Eu não vi quem que mandou.
Se foi a Bela, se foi a Jéssica 1, Jéssica 2. E aí, meninas? Deixa eu só ver aqui, peraí. Ah, tá, é a Karina falando que estava desconectando. Agora eu consegui ler, desculpa. Achei que estava perguntando alguma coisa. Então, voltando aqui, a memória tem essa característica, Smriti. Então, esses são os 5 meios de expressão da mente. Prana, Pramana, que é a intuição por presença, né, a cognição correta. Viparyaya, que é a falsa percepção sobre a realidade. Vikalpa, que é a imaginação, fantasia ou inventividade. Nidra, que é o sono. E Smriti, que é a memória. Tá? Bom, nós vamos ter na sequência agora os limitadores da mente. Esses aqui a gente vai ter que ficar um tempinho maior, eu vou deixar para o próximo encontro. Tá? Então, antes da gente encerrar, vocês têm alguma perguntinha para fazer? Um comentário sobre o que a gente está conversando aqui? E aí? Foi preciso viajar muito aqui na mente. A gente viaja mesmo, né? Nossa, é muito filosófico, é bastante filosófico. Os sutras é filosofia pura. Aí é uma coisa que vai entrando, aí você já começa a pensar em outra, que começa a pensar em outra, quando vê já tá. Eu tava aqui viajando, aqui já pensando, Deus. De fato, de fato. É, mas é muito legal, eu gostei da aula. O que é interessante, Jéssica, é se apropriar de cada conceito com as suas palavras, com a sua vivência, com as suas circunstâncias. Pega, pega esses conceitos, essas ideias aqui que o Patanjali está abrindo, para a gente poder entender a mente, e fala assim, tá, como é que eu traduzo isso para a minha vida? Como é que está, sei lá, a minha maneira para poder entender a realidade? Como é que eu entendi a ideia, por exemplo, de Vidya Samadhi, imagem, mantras, respiração, ideias filosóficas, símbolos sagrados, o que sou eu, ou como é que eu entendo isso no meu dia a dia, como é que eu vejo isso? Ou aqui nos meios de expressão da mente, né? Sobre as coisas que eu estou travando contato no meu dia a dia, eu estou tendo uma cognição correta ou não? Eu estou intuindo adequadamente ou não? Né? Como é que está a minha percepção sobre o trabalho, sobre os estudos, sobre os relacionamentos com os amigos, com a família? Enfim, é fazendo essas perguntas a você mesmo, né? No sentido de encontrar respostas dentro do seu imaginário, dentro das suas circunstâncias. Por que das suas circunstâncias? Porque é onde a realidade se apresenta para você. A realidade do Oriente Médio é a realidade do Oriente Médio, não é a sua. A realidade, sei lá, da América Central é a realidade da América Central, não é a sua. A realidade de outros lugares do Brasil aos quais você não trava contato não é a sua. A sua realidade é o seu dia a dia. É onde a sua vida acontece. É onde você vê, é onde você ouve, é onde você percebe. Então, o que é que eu faço com isso? Como é que eu me adequo a isso? Porque é onde a vida está acontecendo para você aqui e agora. É onde você está, é onde estão as suas circunstâncias. Né? A palavra circunstância que vem de circunstare, que é aquilo que está em volta, no entorno. É onde percebemos a realidade. Então é onde a gente tem que operar a mente, prestar atenção nisso. A gente pega esses conceitos aqui dos sutras e vamos trazendo para a nossa vida. Tá? Aí quando você faz isso, cara, aparece um monte de perguntas novas, um monte de questionamentos. Como E, uma terapia, só que você fazendo em si mesmo, assim, né? de certa forma, é isso mesmo, é uma autoterapia. Eu não gosto de Muito bom. terapia nesse contexto, mas é mais ou menos isso mesmo. É uma autoterapia. É você investigando a si mesma em tudo o que você faz,
em tudo o que você é, em tudo que está à sua volta. Porque o que está à E sua volta. você estava falando assim, né, daquele estado de consciência, assim, é que nem quando eu falo, o universo existe? Eu tô aqui agora? Eu sou eu mesmo? Será que existe outro universo? Aí a gente vai entrando num negócio assim, sabe? Eu tô aqui mesmo? Eu não sei, isso mexe muito assim com a mente, né? Então, aí a gente volta ali pro primeiro meio de expressão da mente, né? Pramana. Pramana, que é a intuição correta, o conhecimento por presença. Para de ouvir um pouco o que os outros falam sobre você, entende? Ouça mais a si mesmo, sua voz interior, Entendo. sua voz da consciência. Pare de acreditar no que os outros falam que seja a verdade e comece a buscar a verdade pelos seus próprios olhos, entende? Ou seja, é intuir, é colocar aquilo que Deus te deu como ferramentas, com inteligência, para poder se aproximar dele. Né? Que a realidade, a estrutura da realidade é o próprio corpo de Deus presente diante dos nossos olhos. Bom, Nossa, que lindo isso aí. é assim que eu entendo. Quando falam de Deus para mim, eu falo, onde é que está Deus? Eu falo, onde está Deus? Só olha em volta. É É assim verdade. a realidade. É tantos milagres que a gente vê o tempo todo. É que estamos tão acostumados com eles, né? Como tudo na vida, a gente se habitua e para de contemplar aquilo que é simples. E é no simples que estão as grandes coisas, a profundidade de tudo. Né? Me falando que mergulhar em si mesmo, em profundidade, é expandir a consciência, não é olhar para fora, né? Para as ilusões de Maya. Tem muita coisa maravilhosa no mundo, é óbvio, né? Mas a nossa capacidade distorcida de ler a realidade, que são os limitadores da mente, que a gente vai estar falando na próxima aula, nos desconecta do Dharma, da verdade, nos desconecta da estrutura da realidade, né? E faz a gente ficar ali presinho, escravo de Maya. Então, confiar mais na própria intuição, nos próprios olhos, nos próprios ouvidos, nas próprias mãos, na sua própria capacidade de perceber o mundo e viver a vida tal como o universo te dá, aqui e agora. Né? E é aí que Deus pode ser percebido, ou aqui, na visão dos sutras, o corpo reverberante de Ishvara, né? O Om, essa vibração, né? Que é a realidade manifesta, o pensamento contínuo que manutencia a vida pode ser percebida e vivenciada tal como ela deve. Viver tal como se deve é viver de acordo com o Dharma, a sua verdade vocacional. Aquilo que só você consegue fazer. Porque só você nasceu com o dom de fazer aquilo que você tem como uma graça divina. É o nosso propósito existencial, né? Swadharma, S-W-A-D-H-A-R-M-A, Swadharma, que é a sua vocação, o seu propósito. Tá? Aquilo que você Palavras muito bonitas, até me emocionei aqui. Obrigada, professor. imagina. É isso, esse é o caminho. Tá? Muito obrigada. Beleza. Temos algum comentário, mais alguma perguntinha? Ela, tudo certinho aí? Tá bom. Então é isso, meninas. Não quero alongar mais com vocês. Obrigado pela presença. Bom descanso. Até a Boa próxima. noite, muito obrigada. Tchau, tchau. Até mais.